padre, casado ou não casado, recasado ou não recasado, não leia a palavra de Deus e se diga cristão. Como? Como, minha gente? Alguém me explique, por favor. Como? A Bíblia não se lê como alguns querem lê-la. Fala, Senhor, que teu servo escuta, dime que tenho que fazer. Plum. E Judas enforcou-se. Não, Senhor, parte de verdade. Me diga a palavra, preciso saber. Vamos lá. Vai tu e faz a mesma coisa. Aí está falando a palavra para você, claro, sem medo. Não se lê a palavra de Deus assim, viu? Não se lê. Que tirou você hoje da palavra de Deus deste domingo? Leva uma palavra aqui? Eu estou com uma pergunta desta madrugada. Senhor, quantos se salvarão? Quem se salvará? Isso deve tornar-se oração ao longo do dia. Olha a beleza do salmo, né? Que salmo mais lindo! Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a todas as nações. A gente pode levar essa palavra todo dia. Olha a leitura do profeta Isaías. O Senhor a cada um dá uma vocação. E a gente vai pensando nisso o dia todo. Olha a carta aos Hebreus. Como um pai corrige os seus filhos, assim o Senhor também te educa. A palavra tem que ser mastigada. Não dá para dizer que ela é uma bússola, que ela é um termômetro. Ela é uma semente. E o discípulo deve alimentar-se da palavra. Vamos dizer todos juntos: Bíblia na mão, no coração, e pés na missão. Lucas. Esse é o Evangelho de Lucas. Essa é a quarta condição necessária deste capítulo 8. E vocês que dizem? Que dizem os meus discípulos de Cascavel hoje? Que diz você, o meu discípulo Rafael? Onde caiu a semente? Os discípulos disseram: explica para nós essa parábola. Explica para nós essa parábola. O verdadeiro discipulado daquele que Jesus curou na piscina de Betesda está em íntima relação com o discípulo de Lucas, de Mateus, de Marcos, dos apóstolos, de toda a igreja. Você não pode ficar curado e ficar feliz dançando na sua, viu? Não pode. Tem que sair. Tem que sair. O Papa Francisco veio para desestruturar a Cúria Romana. Eu que morei, trabalhei 6 anos lá, eu sei o que estou dizendo. Não estou inventando isso. O aparato da igreja é um aparato desfuncional, desnecessário. O discípulo precisa somente de uma coisa: da boa vontade quando se encontra com seu Senhor. De mais nada. De mais nada. Não precisamos de outra coisa. Precisamos de gente que tenha a coragem de dizer: é em nome de Jesus que eu te digo, levanta-te, como eu me levantei. Isso não é demagogia. Não é, viu? Eu fico horrorizado, quando na diocese trazem um padre para cantar e o padre cobra 60 mil reais. E além do mais, vem em jatinho privado. E todos nós temos praticamente que inclinar a nossa cabeça para poder receber. E o vigário de Cristo chega de Roma e se senta num carro simples e pequeno com a
em um avião de linha. Isso chama-se desproporção na evangelização. É isso que nos está, e estou dizendo isso neste retiro, porque vou dizendo agora em São Paulo, vou pregar semana que vem para um grupo de 200 padres em São Paulo, sobre o mesmo tema. Porque eu me convenço nestes 17 anos, que mais grave do que os meus pecados que já cometi e cometo contra a dignidade do meu sacerdócio, é a falta de ser evangelizador. Ai de mim se eu não evangelizar. Estou falando abobrinha, gente. Se a gente não é capaz de assumir o Evangelho, ai de mim. Ai de mim. Esta frase de Paulo me enlouquece, sabe? Me deixa louco. Que tipo de cristão sou eu, que não sou capaz de viver o Evangelho, de sair de mim mesmo? Acredito que nós temos que dar esse passo. Não tem que ir para a China, viu? Não. Não tem que sair do Brasil. Não. Se alguém tem essa graça, vai, que vale a pena deixar a terra da gente e amar sem medida, vale. Às vezes vem a saudade, mas ela passa rapidinho. Você pode ser missionário na sua casa. O que está faltando na sua casa para que você evangelize? Esse seria o motivo de uma sessão de formação no movimento. Meu Deus do céu, evangelizar a nossa sexualidade. Já você colocou o Evangelho na sua sexualidade? Como seria de bom que eu, como padre, pudesse viver a minha castidade evangelicamente e vocês a sua castidade conjugal evangelicamente? Se nós colocássemos nossa vida sexual, muitas vezes muitos se horrorizariam, porque não somos evangelizados, temos medo na igreja de falar do evangelho do nosso corpo. Somos como aquelas freiras que nos anos 60 ouviam música naquele EDP. Sabem o que é um EDP? Como dizem em português, vinil, que a gente colocava com uma agulha, lembram? E as freiras foram na rua e ouviram a música. Os namorados de manhã vão na praça, à tarde comem sorvete, e à noite serão beijinhos, serão beijinhos. Ficaram horrorizadas com a última parte da canção. Se dão beijinhos, meu Deus, que vulgaridade! Isso significa não ter a sexualidade evangelizada. Vamos levar o vinil, mas vamos riscar onde diz que os namorados se dão beijinhos. E cataram uma caneta e riscaram o vinil. Quando a gente riscava o vinil, a agulha ficava pulando. E chegaram as freiras e colocaram lá no convento. E todas as freiras, esta é a música que canta o mundo, vamos ouvir-la com carinho, todas juntas. Os namorados de manhã vão na praça, à tarde comem sorvete, e à noite, taca, taca, e à noite, taca, taca. Evangelizar nossos afetos, evangelizar nosso coração, evangelizar a nossa partilha. A minha equipe sabe que eu sou inimigo das campanhas do agasalho. Na nossa equipe nós não entramos como entra toda a região da Londrina para fazer campanha do agasalho. Sou inimigo disso. A nossa equipe assumiu um compromisso. Nós estamos ajudando, faz 6 anos, algumas famílias a construir a sua casa na favela. E estamos indo, com o pouco que fazemos mensalmente, esse é meu dízimo de padre. E cada casal ajuda com o seu dízimo. As famílias são escolhidas através do sistema de Cáritas. 2 telhas, R$40. Temos 30, conseguimos mais 10 e ajudamos a colocar as 2 telhas. A pia, o vaso, o banheiro. Quem sabe, muitas vezes até uma máquina de lavar para gente que não tem condições e que não se envergonha, que trabalha, pai e mãe. Ele corta a grama e ela é idealista.
Mas os dois juntos, mensalmente, não reúnem R$1.000, reúnem 600 e tem 3 crianças na escola. Isso significa partilhar. Talvez você seja como eu era. Eu era assim, agora não sou mais. Eu dava coisa velha, viu? Eu dava coisa velha. Sapato velho, blusa velha, com esta desculpa. Eu já utilizei e está como novo. Receba que de algo vai me servir. Isso não custa nada, viu? A caridade, a partilha, é a exigência não daquilo que a mim me sobra, daquilo que eu tenho para mim e que posso dar para outro. Não daquilo que a mim me sobra, é daquilo que eu tenho. Às vezes, se você abre o armário da sua cozinha, você vai encontrar 50 coisas que não utiliza e que a outros 49 lhes poderia fazer muito bem. Já imagino que você fez uma limpa de coisas que não precisavam, de coisas que estão guardadas lá, etiquetadas, colocadas, que são desnecessárias para você, mas necessárias para outros. O discípulo se toca. E nós temos que descobrir que é o que está faltando no nosso discipulado para que não nos aconteça uma coisa pior. O paralítico não vai voltar a ser paralítico, viu? O paralítico já deixou de ser paralítico. O pior que pode acontecer é não conhecer Jesus, porque talvez não o encontre mais na vida. Vamos lá, o último trecho do nosso belíssimo Evangelho, capítulo 5 de São João. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Agora foi. A samaritana também foi, só que este foi de uma forma diferente, hein? Continua. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por esta razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e fazia igual a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terminamos, encerramos. Existem dois tipos de evangelizadores, dois tipos de comunicadores. Um, a samaritana, outro, o paralítico. A samaritana, como vimos ontem, sai feliz. Feliz. Este homem parece que ainda não está tão feliz. Eu não sei qual foi o final do paralítico, viu? Às vezes me pergunto, o que aconteceu com este homem? Algo especial João quer transmitir nesta pessoa. Há um problema central. Jesus faz coisas indevidas. Jesus faz coisas que ninguém esperava. Mas o problema central é que ele as faz em dia reservado a Deus, no sábado. Vocês percebem que os judeus não ficam com raiva porque o paralítico está caminhando. Os judeus não ficam chateados porque o paralítico agora vai no templo. Os judeus ficam chateados por duas coisas. E que bom que agora este homem sábio e prudente chamado Dom Lúcio veio dizer. Primeira, porque ele traz Deus perto das pessoas. Segunda, porque ele chama Deus de Pai. Melhor não podia encerrar o nosso retiro. Já se perguntaram vocês onde foi parar este paralítico?
tivesse entendido que tinha uma missão maior do que comunicar aos judeus que o nome do curandeiro era Jesus. Jesus lhe dá uma importância pequenininha ao milagre. Tem tanta gente buscando milagres, viu? Arapongas anualmente faz o Festival dos Milagres. Reúne gente vinda de todo o Brasil lá na feira de exposição, porque Arapongas é uma cidade que faz móveis. E tem uma coisa grandíssima lá, só para vender móveis. Isso, no mês de outubro, se transforma na Expo Milagres. Vem gente de todo o Brasil esperando milagres. Tem gente que vai atrás de Nossa Senhora e vai até Medjugorje querendo ver o sol dançar. Depois vem com problema sério de retina, viu? Ou de cataratas. Tem gente que faz de tudo para ver a Virgem Maria. Tomara que a Virgem apareça na sua frente e lhe diga: cresça na fé. Nós não precisamos de milagres para crer. O milagre é secundário na fé. O milagre não é o ponto central da tua e da minha vida na fé. Quando será que nós damos esse salto qualitativo numa fé adulta? Dizem que estava o cara sentado no ringue esperando o boxe. O boxeador subiu e fez o sinal da cruz. E o cara que não sabia para que era isso, perguntou para o outro: escuta, de que serve fazer assim? E o outro respondeu: de nada, se não treinou. O milagre não serve de nada na tua vida se você não treina. Não treina. A fé é um ato, por isso tem que ser exercitada. Exercitada. São João Maria Vianney dizia: não testemos Deus pedindo milagres. Deus não deve ser testado. Neste horário da televisão brasileira, mais de 5 pastores oferecem milagres. Derrubam gente diante das câmeras e oferecem uma cura. Tomara, com a graça de Deus, que essas pessoas sejam curadas. É o que eu peço ao Senhor. Em 43 anos de vida, nunca pedi um milagre. E quero continuar crescendo na minha fé sem milagres. Que se faça a tua vontade. E com a tua vontade eu poder compreender que tu, Senhor, Deus do céu e da terra, tu és tudo para mim. Tomara que um dia a minha vida chegue a esse patamar de fé. Queira Deus que eu possa viver para crer e não crer simplesmente para ver. Eu não quero ver coisas na minha vida porque estou vendo vocês. Eu não vim de Londrina até aqui para pregar um retiro meramente. Não. Eu vim para dizer a vocês que vale a pena acreditar em Deus 100%. Que o centro da minha vida é Deus. E que faço de tudo, mesmo me arrastando como este paralítico, para me aproximar dele. Essa é a única vantagem que tem hoje na vida ser batizado, mais nada. Se este paralítico tivesse compreendido que esteve na frente, do lado, que enxergou o Filho de Deus. Minha gente, nós o tivemos a noite toda nesta casa. O tivemos na Eucaristia. O temos no irmão e na irmã. O temos na nossa família. Ele se deixa ver, ele se deixa
deixa enxergar. E muitas vezes simplesmente dizemos: é Jesus, é Jesus. Esta é para mim a verdadeira novidade. A grande diferença entre a samaritana e o paralítico. A samaritana foi curada de uma doença forte. O paralítico também. Só que os dois reagiram de forma diferente. Para o paralítico, o menos importante foi saber que Jesus, a partir desse momento, se converteria no centro da sua vida. Isso foi desnecessário. Tantos e tantas abandonam a fé porque não sabem que Jesus é o centro. Jesus é o centro. A nossa vida cristã tem como ápice, tem como cume e como realização Cristo. Para isso, nós estamos falando hoje de nova evangelização. Ela tem que ser nova. Em quê? Como deve ser essa nova evangelização? Como poder anunciar ao mundo essa nova forma de ser no mundo? Igreja. Primeiro, igreja que é alegria e esperança. Como é bom vivermos na esperança. Foi assim que comecei este retiro e é assim que estou encerrando ele. Sem esperança não há comunidade. Valeria a pena que vocês fizessem uma avaliação de como é a sua equipe. Tem equipes de vida, das equipes de Nossa Senhora, que devem se perguntar neste retiro. E ao sair daqui, nós somos uma comunidade de esperança. Nós trabalhamos pela esperança das coisas que vêm, do que o Senhor nos tem prometido. Eu lhes faço uma proposta. Vocês têm aqui interequipes em setembro? Sim ou não? Sim. Beleza. Façam uma revolução nas interequipes. As interequipes estão virando intertudo, menos interequipes. Pode me denunciar lá no super regional, viu? Se quiser. Ou você, se quiser me denunciar, me denuncie, que eles sabem qual é a minha postura, hein? Então fazem uma reunião muito bonita, vêm casais de outras equipes, se sentam, levam lembrancinhas, levam a janta, essa que fazem lá, e não sei o que coisa. A minha equipe, geralmente, quando volta, então contam que trouxeram não sei o que coisa, que conheceram não sei o que. Mas eu pergunto, bom, e o centro da reunião? Ah, bom, a gente ficou estudando o tema. Não, o centro da reunião. Que foi o que a reunião deixou para você, ouvindo casais de outras equipes? Você foi lá para uma mera reunião? Ou você foi lá para partilhar com alguém que para você é completamente desconhecido e que está trazendo uma novidade à sua vida? Se as interequipes não trazem novidade para a vida do casal, não são interequipes, viu? São estudo do tema. E se torna uma reunião chata, porque todo mundo quer falar. E quando chega alguém como eu, que pega o embalo da palavra, pior ainda, viu? Porque não solta a reunião. Eu já participei de interequipes nas quais eu somente disse uma coisa: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como conselheiro, não fiz nada. Me levaram lá para me colocar, me sentaram e me levantaram e me colocaram de novo no carro. Tchau. Essas foram muitas interequipes que eu participei. Porque o casal pegou toda a reunião. Como é a sua reunião mensal?
Gente, eu faço questão de perguntar isto, porque senão a coisa fica repetitiva. Tem reuniões mensais que começam às 8 da noite e terminam às 12 da noite, e todo mundo só... Além daqueles que tem que levantar para ir no banheiro 15 vezes, hein? Então você tem que ver essa procissão a noite toda. Se a sua reunião mensal é formal, eu penso que o caminho que estamos seguindo não é bom. Se você tem que primeiro passo, segundo passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo, até amanhã, a coisa não é boa. Se uma equipe vive grudada ao esquema e não deixa o Espírito agir na reunião, a coisa fica pesada. Por exemplo, as partilhas da minha equipe eram a coisa mais ridícula do mundo. E a coparticipação, nem falar. A minha filha foi para Londres, está feliz em Londres. Rezemos pela minha filha que está em Londres. Olha, um dia eu disse, isto está me parecendo mais uma reunião de editores da revista Contigo, Cláudia e Chichichi. Se os casais, até que um casal diz, olha, Padre Rafael, eu não me sinto seguro na equipe de falar, porque aqui tem gente fofoqueira. Que bom, cara, que você disse isso. Pois que bom que eu disse, porque tem gente fofoqueira mesmo, viu? Tem gente que coloca a sua vida para fora. Então, quando o outro vai falar das coisas do casal no meio do mercado, ninguém fala. Tem gente que vai na reunião mensal, mas desconfia de todos os membros da equipe. E isso é gravíssimo. Gravíssimo. Se o que eu falo na equipe é comentado pelos outros, não vale a pena. Perdemos tudo. Perdemos absolutamente tudo. Você não tem direito a entrar na minha vida se eu não lhe permito. Mas quando eu abro a porta para um grupo, é porque ali eu posso partilhar. Me ajudem a crescer. A coparticipação não é contar que você comprou um carro novo, que você foi nas férias a Cancún. Esta era a minha equipe. Porque todos na minha equipe são de classe A. E anualmente, antes de eu ser conselheiro, se reuniam e iam a viajar, faziam uma viagem chiquérrima. Era uma equipe que se reunia para catar vinhos. E então, depois da segunda reunião, eu disse, renuncio. Eu não fui, nem vou perder o meu tempo falando aqui da moda. Ou nós tomamos consciência de que a nova experiência de evangelização do movimento ao qual vocês pertencem é exigente, ou melhor, não vale a pena entrar nisto. A nova evangelização parte da exigência do seguimento, que não é simples nem para mim nem para vocês. Segunda, como entender essa alegria e esperança no mundo através de uma igreja que se constrói? Por exemplo, no trabalho pastoral. Eu tenho muito medo de casais que pertencem a 5 movimentos, viu? Quando ficam em casa, tem casais que são ministros, tem casais que são catequistas, tem casais que são dizimistas, tem casais que são limpiadistas, tem casais que são piadistas, tem casais que são sarristas, tem casais que são barristas, e assim é. Então tem reunião de segunda a segunda. Pode ser uma fuga de casa, viu? Pode ser uma fuga de casa. Pergunte-se: como você está vivendo o seu tempo pastoral? Assim como tem alguns que vivem em função da igreja, tem outros que não fazem nada pela igreja. E tem tempo, viu? Tem tempo.
A nossa evangelização exige formação. Se nós não nos formamos, nós desconhecemos o valor do Evangelho. Uma pergunta bem simples, levante a mão os casais que já leram os documentos do Vaticano II. Parte. Quem leu parte além de Nivaldo? Beleza, já o número aumentou, obrigado, hein? Alguém já leu o documento de Aparecida? Bom, já o número aumentou, louvado seja Deus. Alguém já leu o Catecismo? Bom, parte, está aumentando, não? Beleza. Todos vocês e eu, quando vamos a assinar um contrato, nós o lemos primeiro, hein? Temos tantos documentos que valeria a pena, pelo menos, ler só o Catecismo. Só. Aí está a centralidade da fé que nós professamos. Como vivemos a evangelização a nível formativo, a nível de crescimento? Terceira dimensão, a igreja no mundo de hoje, através dos movimentos e especialmente através do nosso movimento, tem que transformar-se em sinal. Lumen Gentium, luz das gentes. Este ano da fé, por exemplo, como você está vivendo este ano da fé? Que passos você tem dado para o crescimento da fé? Quais atividades familiares, conjugais, paroquiais, diocesanas, movimento, têm ajudado você a crescer na fé? Você está em ligação constante com a sua comunidade? Na fé, você cresce na fé na sua paróquia. Essa experiência de ser luz no mundo é uma experiência muito importante na medida em que nós progredimos no processo de evangelização. Há uma proposta no movimento muito forte hoje, eu diria que é verdadeiramente inovadora: a reunião mensal e o estudo do tema. Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Estudar os temas serve de algo? De que serve? Gostaria de ouvir um pouco os casais que espontaneamente se pronunciam. Esse estudo do tema está servindo para algo ou não está servindo para nada? Espontaneamente, quem quiser falar pode fazer. O estudo do tema. O tema deste ano, você o está vendo como propício ou não? Sim? Bem, tem mais. Prepara o terreno. Sim. Ele nos mostra o caminho que deve ser seguido, deste ano. Como é o tema deste ano? Espiritualidade conjugal, hein? Poxa vida! O que mais? Estudo do tema. Para que serve o estudo do tema? Ensina muito a leitura, o estudo, a discussão. Você faz associações com a tua vida, você pondera sobre algumas coisas que às vezes você até vive, mas de senso comum você não tem um aprofundamento daquilo. As experiências cotidianas, por exemplo, né? E aí lá na equipe você percebe que a grande parte dos casais, dependendo do momento da vida em que estão, vivenciam também, ou vivenciaram, possivelmente vão vivenciar determinadas coisas, que não mudam. E elas, você conhecendo, você sabendo a sua, enfim, algumas experiências, enfim, a espiritualidade, elas não mudam. Elas se transformam, se renovam conforme o mês de cada casal. E aí isso vai contribuir, por exemplo, lá na catequese, quando eu vou falar com os meus pequenos sobre o perdão, né? Então, é para a vida. É para a vida. Então, o estudo do tema tem sentido
na medida que de repente eu posso prever também, junto com outros casais, situações que ele tem vivido, né? Informa, não? Beleza. O que mais? Nesse ano a gente percebe que ele traz o perigo da vida nossa aqui fora e a evangelização. Então ele procura nos mostrar esse perigo que a gente está correndo para a gente cada vez mais se aprofundar no tema de evangelização. O livro traz uma frase de um teólogo chamada espiritualismo mundano, hein? O espiritual misturado com o mundano. Como mexe isso em nós, não? Fortemente. Muito bem. O que mais? O estudo do tema é uma possibilidade, uma formação durante o ano todo dos casais. Ele é preparado para durante o ano, uma sequência. E às vezes a gente cai no erro, no perigo também devido à correria do dia a dia, até o despreparo nosso, em determinado momento, em buscar dentro do tema apenas a resposta daquelas perguntas lá. E não tiramos o proveito necessário do conteúdo que ele traz durante o ano para ser estudado e servir como uma ferramenta de crescimento. A sua reflexão me fez pensar em Teresa de Calcutá quando se encontrou com John Brown, que lhe perguntou: Madre Teresa, quanto deve rezar diariamente uma pessoa? E ela disse: uma pessoa como você, escritor desse calibre, sendo que você sempre está fazendo filmes e coisas em função da espiritualidade, você deveria rezar como mínimo diariamente 30 minutos. Madre, impossível para mim parar 30 minutos. Então reze 2 horas. Como eu levo a minha espiritualidade? Todos os dias. Como a levo? Como eu faço para alimentar essa espiritualidade cristã? Eu no terço de ontem disse para vocês: vamos fazer o esforço de rezar o terço diariamente. Faz 4 semanas que estou fora da minha casa. Só chego e pego a mala, pego o avião, pego o carro, pego o ônibus. Essa correria termina só até a primeira semana de setembro. Como eu faço como padre para poder me situar na espiritualidade? Se são 4 semanas pesadíssimas, como faz você que é agente de viagens, você que tem uma empresa, você que é professor, você que é dona de casa, você que é bancário, você que de repente ficou sem trabalho, você que é aposentado, aposentada, como faz você para levar a sua vida espiritual? Quem mais? Para que serve a resposta do tema? Uma última resposta. Que coisa rica sair hoje de manhã, meu. Vamos lá, tu. Acho que o estudo do tema desse ano nos possibilita refletir sobre as várias dimensões da espiritualidade conjugal. A gente percebe que mesmo os que já são equipistas há mais tempo, independente do tempo de equipe, é uma necessidade voltar a esse estudo, voltar às fontes, que a gente percebe que vai ficando desgastado um pouco das reuniões. Então isso tem nos permitido tanto o estudo e o aprofundamento do tema em si, quanto nos conhecermos melhor como casais, porque a gente percebe que mesmo tendo um certo tempo, a gente se conhece muito pouco, e esse momento do estudo do tema, ele permite que a gente consiga se conhecer melhor, consiga abrir mais o coração, ser muito honestos, muito sinceros, que sem isso eu acredito que não teria sentido ser equipista, e a gente chega muito mais preparado para a reunião mensal, faz muito mais sentido o que se vai ver na reunião mensal. Beleza. Posso fazer uma proposta a partir disso que você acaba de dizer? Posso? Não faça a reunião do estudo do tema dentro da preparatória. É uma proposta. Nós fazíamos assim e é super desgastante, além de triplicar as reuniões. Então, os casais da minha equipe e alguns casais de outras equipes em Londrina adoptaram por fazer a reunião de estudo do tema sozinhos, sem o padre.
E então aquele casal que vai ser o animador leva uma síntese ou manda pelo e-mail. E eu leio essa síntese. E aí vem perguntas. E na hora da reunião mensal, a gente discute. Para que não tenha que ser cada casal a falar. Porque já a síntese foi tudo. E tem coisas que são desnecessárias de colocar no texto. Porque foram ditas, como você acaba de dizer, na reunião. Por isso é que eu dizia ontem que dou mais importância à reunião preparatória. O casal, vamos chamar essa coisa, responsável, não tem que vir na preparatória. Deixa o coitado lá em casa, já sai demais. A preparatória é o animador, o padre, os netos, os filhos, ou de repente só o casal. Um dia me aconteceu uma coisa tão especial. Cheguei na preparatória e estava o casal e na mesa tinha velas. Eu falei, gente, que coisa linda, o que é? Nós não dizemos para ninguém na equipe, mas nós estamos brigados seriamente. E queremos nesta preparatória fazer um dever de sentar-se a 3. O Senhor não vai dizer uma palavra, vai só ouvir. Pois vai, meu filho. E começou. Um dever de sentar-se a 3. Meu Deus do céu. Eu disse, este casal está levando a sério algo que não dá. Faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. Hoje precisamos falar e queremos que o Senhor nos ouça. Depois da janta, telefone. Tchau, tchau. Falamos outro dia e nos encontramos e vemos se este dever de sentar-se a 3 serviu de alguma coisa. Porque a preparatória deve ser mais íntima. A preparatória deve ser muito mais do encontro evangelizador entre o conselheiro e o casal. Além de mais, que os meus casais sabem que em todas as preparatórias eles têm que se confessar. Se não se confessam, tem diarreia por um mês. E você que estava com medo da diarreia de ontem, nada?